mais que bem-vindos, não só para estar aqui, mas para adorar a Deus conosco, amém? Se a unção te pegar aí, pode dar glória, amém? Pode chorar, pode expressar o que você sente por Deus, porque quando nós nos relacionamos com o Senhor, Ele responde de uma forma maravilhosa, amém? Então isso é culto, é você fazer a sua parte e Deus a dele. Eu queria, antes só agradecer pelo início do ano. Nós tivemos no ano passado muitas dificuldades, mas todas elas só fortaleceram a fé da verdadeira igreja, amém? Jesus disse que as portas do inferno não iam prevalecer, e a ideia de Jesus não é uma igreja trancada e o inferno indo para cima e ela dizendo não vai prevalecer, não é isso que Jesus estava dizendo. Está dizendo que a igreja vai avançando e o inferno vai caindo por terra, e a igreja vai conquistando, ganhando e louvando o nome do Senhor, amém? Então, nessa mesma fé nós vamos continuar até ao arrebatamento, e que vocês tomem os cuidados, amém? De saúde, não é porque estamos aqui reunidos que nós não temos que nos preocupar, amém? Se cuide, higienize as mãos, seja prudente, amém? Confie no Senhor. E eu quero que você abra a sua Bíblia agora, e nós iremos ao que interessa. Eu quero ler em 2 livros hoje, porque essas 2 palavras ficaram no meu coração por mais de uma semana. Então eu quero compartilhar com vocês nesse momento. E os que trouxeram a sua Bíblia Sagrada já podem ir abrindo em Mateus, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo de número 27. Mateus 14, versículos 27, 28, 29, 30 e 31. Diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Verso 31 e último deste livro: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Abra agora a sua Bíblia também no Novo Testamento, Atos do Espírito Santo, ou Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 7, diz o texto sagrado: e tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Digam graças a Deus. Bíblia na cadeira. Vamos orar neste momento pela palavra. Eu quero que os obreiros também orem. Todo culto é uma batalha. Nós estamos enfrentando seres espirituais, cadeias, feitiçarias, através da palavra. Então você que já é crente e conhece o mundo espiritual, nos ajude nesse momento. Senhor, nós oramos, te agradecemos e te louvamos. Pedimos mais uma vez que o Senhor fale conosco. Pai, eis-me aqui como instrumento nas tuas mãos. Sou pequeno, sou falho, mas o Senhor me escolheu para isso. E a única coisa que eu quero, Senhor, é falar aquilo que está no teu coração a este povo. Me inspira, e que enquanto eu pregue a preciosa semente do Evangelho, os sinais possam permear esta casa. Eu peço que haja, enquanto eu pregue, no coração daqueles que têm fé nesta palavra e que sabem que o Senhor está aqui, que o Senhor cure, que o Senhor restaure, que o Senhor quebre cadeias, feitiçarias, obras contrárias, que o Senhor renove a força, levante o caído, abra olhos espirituais, batize com o Espírito Santo
E se tem alguém batizado do Espírito Santo, por que você já não começou a falar aquelas línguas que Satanás não gosta? Quem não é batizado, troca, aleluia, oração agora por palavras que engrandeçam o nome do Senhor. Comece a bendizer a Deus, igreja. Comece a dizer aquilo que você acha e pensa do teu Deus. Senhor, tu és lindo, nós te exaltamos, nós te engrandecemos. Fala conosco, e enquanto, Senhor, te adoramos, visita esta casa com vitória. Quem crê nisso, dê o seu maior grito de glória ao Senhor Jesus, que está neste lugar, e se assente com a liberdade de exaltá-lo. Bendito é o nome do Senhor. Igreja, eu quero de uma forma simples, mas objetiva, servi-los com aquilo que tenho buscado durante todos estes anos da minha vida. Nós estamos lendo aqui, primeiramente, em um dos evangelhos sinóticos. O que é isso? São os 3 primeiros. Mateus, Marcos, Lucas e João falam a mesma coisa, às vezes de forma de expressão diferente, mas falam a mesma coisa. Já o 4º evangelho de João não é sinótico, ele é diferenciado. Ele vai contar e escrever coisas que você não encontra nestes 3. Mas a princípio eu quero dizer que Jesus, quando veio à terra como homem, cumprindo a profecia, vindo à semelhança dos irmãos para saber o que o homem sente na terra, qual é a necessidade do homem, como seria possível o homem voltar a ter comunhão com Deus e ter novamente a sua vida eterna. Porque eu já ensinei muito aqui para os irmãos desta igreja que todo homem nasce escravo, todo homem já nasce desde criança na mão de Satanás. E o que acontece quando ele aceita Jesus? Ele transfere o poder da sua alma para o seu libertador, para aquele que realmente o ama. Então Jesus veio pregar esta boa notícia. Diz o evangelho que ele veio pregar as boas novas. Evangelho significa isso, boas novas. E ele veio curando enfermos, ressuscitando mortos, limpando leprosos e pregando, ensinando como viver agradavelmente aos olhos de Deus. Jesus disse: é chegado o reino de Deus na terra, arrependei-vos. Então a mensagem não muda. Jesus, certa feita, estava nas regiões da Judeia, Galileia, Samaria, fazendo a vontade de Deus, e nós vamos ver aqui bem claramente que em um certo momento da história, João Batista é morto, o seu primo, e aquele que mandou matar João Batista também havia perseguido Jesus. Herodes Antipas, que é o tal da história que teve um relacionamento ilícito entre família, e não suportando mais a pressão da palavra profética de Jeremias, faz com que sua fraqueza o leve a perder a cabeça em uma festa, em um plano diabólico naquele salão. Depois que Jesus fica sabendo desta notícia, que João Batista agora é morto, ele sai e ele começa a viajar, e diz a história que a primeira coisa depois deste tal acontecimento, desta tragédia, que Jesus começa a fazer é multiplicar pães e alimentar os pobres. Nós vemos que Jesus está multiplicando pães e peixes. Se você for olhar comigo, e isto é interessante, nós percebemos que Jesus sempre, em tudo que fazia, ele procurava, se preocupava em honrar a Deus, honrar o Pai. Ele deu um exemplo muito perfeito para mim e para você. Toda vez que nós quisermos tomar alguma decisão, alguma atitude, como cristãos, o caminho correto para isso é pensar e refletir: o que Jesus faria no meu lugar? Como Jesus pensaria no meu lugar? Porque ele foi o exemplo. Jesus veio mostrar que é possível servir a Deus. Essa coisinha de desculpa, eu não dou conta, eu sou fraco, eu caio direto, irmão, isso é para quem não tem fé.
porque a minha palavra diz que todas as coisas são possíveis àquele que crê. Se você quiser ser uma bênção, serás uma bênção, porque antes de Deus dar bênçãos a Abraão, ele disse: "Se tu primeiro uma bênção, depois eu te dou as bênçãos." Este é o segredo. E Jesus vai fazer aquela oração, o Baruch atah Adonai, ele vai apresentar e dizer: bendito é o fruto da terra, o pão, e ele faz uma multiplicação tremenda, suprindo as necessidades daquelas pessoas, mesmo sofrendo, mesmo passando por lutas e perseguições. Após isso, é claro, o contexto vai nos dizer que ele pede para que os discípulos atravessem no barco para o outro lado, no mar da Galileia, o lago de Genezaré, e ele se destaca para orar a sós, para falar com Deus, renovar as forças. Se Jesus, que é Jesus, teve que tirar tempo a sós para se renovar, para conseguir cumprir a sua missão na terra, quanto mais eu e você, igreja. Então Jesus continua nos ensinando, continua nos dando rastros de como vencermos o mundo, a força do maligno. É claro que depois de um grande acontecimento que foi lido aqui na introdução da palavra, ele chega do outro lado e começa a curar enfermos, começa a manifestar o poder de Deus na terra. Mas preste atenção, que eu li com você bem claramente, que quando os discípulos estavam no barco, no meio da noite, próximo à quarta vigília, a Bíblia vai dizer que se levantou um grande temporal, sim ou não? Uma grande tempestade se levanta naquele lugar. O texto vai dizer que eles ficaram com muito medo mesmo. E olha que eram homens valentes, pescadores, pessoas que conheciam o mar como a palma da sua mão. Mas a força da natureza era tão contrária que eles pensavam que iam perecer naquele lugar. Diz o versículo 26 que os discípulos começaram a ver Jesus caminhando sobre o mar, sobre a tempestade. Preste atenção nisso aí. Mas o que a Bíblia vai nos dizer é que eles pensaram que era um fantasma. Eu estava meditando nisto e eu falei: como que o medo tira a nossa força? Como que o medo inibe a nossa inteligência de funcionar? Como é que o medo neutraliza até o reconhecimento daquilo que nós já conhecemos? Pessoas que já andavam com Jesus, que já conheciam Jesus, no momento de medo, pensam que ele é um fantasma. O texto é interessante, ele vai continuar dizendo que eles se assustaram, dizendo ser um fantasma e um espectro, e o texto diz que eles gritaram de medo. Presta atenção comigo. Homens adultos, homens fortes, homens valentes, gritando de medo no meio do mar, achando que estavam vendo fantasmas. A palavra grega é muito interessante para isso, porque o termo grego ao qual a RC, eu não sei qual a sua tradução diz, e troca por gritaram, ela vai se referir que eles fizeram um barulho fora do normal. É isso que o texto vai nos dizer. Eles fizeram um barulho fora do normal. Então o barulho que eles estavam fazendo já sobressaiu o barulho da tempestade. E muitas vezes isso acontece na nossa vida. Quando nós tememos diante das tempestades da vida, a gente fica com tanto medo, a gente grita, a gente reclama, e a gente não percebe que o barulho que a gente está fazendo, o medo e a sua reação já estão ultrapassando o poder e o som do problema que você está passando. Isso quer mostrar alguma coisa. Jesus está andando sobre o mar e sobre a tempestade. Eu já senti o Espírito Santo me pegando aqui. Aleluia, e eu vou passar o mistério. E quando Jesus está andando acima das águas e da tempestade, ele está dando um recado para os seus discípulos. Ele está dizendo:
estou acima dos problemas, das tempestades que você está passando nesta terra. Só quem é crente pode liberar uma palavra que exalta o nome do Senhor Jesus. Só um pouquinho o teclado isto. Então Jesus já está mostrando, eu estou acima. Eles estão com medo. Diz a cultura antiga, as culturas milenares, que o mar é a morada dos demônios. Então Jesus está dando um recado para os demônios: eu estou em cima da casa de vocês, eu estou em cima da morada de vocês, os meus pés estão sobre vocês, porque a mim é dado toda a autoridade no céu, na terra. Não há nada que aconteça nesta terra que Deus não tenha poder para estar acima e resolver. Oh, aleluia! Eu sinto Jesus aqui porque eu entendo o motivo desta palavra. Os anos têm passado, e nestes anos que eu tenho servido o Senhor, eu tenho visto a fé de muitos se esfriar, a iniquidade aumentar, e o amor ir embora. Não obstante, os líderes mundiais, depois de tudo que eles fizeram com a humanidade e estão fazendo, diante de todo esse restart econômico, e há quem diga, se você for, não precisa nem ser crente, mas se você estudar a história, nós estamos próximo a um ataque em massa, a algum genocídio. O coronavírus já foi uma porta aberta para isso. Aquela praga de Apocalipse tem este nome, corona, que significa coroa, e daí em seus rituais malignos eles tiraram, para iniciar o preparo para o reino do anticristo, o nome desta doença, dizendo que ela é a coroa que vai mudar o rumo deste mundo, e tem mudado. Mas toda esta tempestade, irmãos, está no controle de Deus. Eu vim dizer isso para você. Não deixe os meios falidos, apodrecidos de comunicação mexerem com a sua cabeça, tirarem a sua fé. Pelo amor de Deus, você é melhor do que isso. Aliás, não deixem eles colocarem nós um contra os outros. A culpa não é sua, a culpa não é por causa do uso ou não uso de máscara. Eles sempre souberam o que eles estavam fazendo. Mas eu quero dizer que todos eles um dia vão prestar contas com Deus. Mas enquanto o dia não chega, quem tem Jesus, tem um Deus que está acima da tempestade. Tem um Deus que pode chegar a qualquer momento nessa enfermidade, nessa luta, nessa prova que você está passando e dizer: mar, aquieta-te, e vento, cala-te agora. Ele tem poder para isso. Ele tem poder. Ele é o Deus de Eclesiastes 12, há tempo para todas as coisas. E Ele que disse que tudo sucede a todos, mas dentro da sua vontade, seja ela absoluta, permissiva, é o seu propósito. E eu estava lendo sobre Martin Harry, um grande comentarista clássico da Bíblia, falando sobre Eclesiastes. Ele vai dizer bem claro que juízo nem sempre é sinônimo de ódio de Deus para com alguma pessoa, e nem sempre a prosperidade é sinal de que Deus está amando essa pessoa, porque nós vemos justos que padecem e ímpios que prosperam. Então, para que não fiquemos frustrados, ele vai dizer: mas todas essas mazelas, ímpios prosperando, justos sofrendo, só são culpa da vaidade desse mundo, do pecado. Mas a verdade é que um homem sendo próspero, mas se Deus não gosta dele, ele é um miserável diante de Deus. Mas se um homem mesmo sendo pobre, mas ele é justo, em meio a toda a sua pobreza e dificuldade, Deus tem um amor, um cuidado especial com ele. Ele tem alegria que às vezes as pessoas que estão lá fora gozando de uma vida melhor não têm. Ele consegue ver livramentos, intervenções.
o Pai sempre dizendo: eu estou contigo no controle da sua vida em todos os momentos. Os discípulos tinham que ter esta experiência, e eu vim dizer que você, como igreja, também tem que ter essa experiência. Seu barco vai parar muitas vezes no meio de um temporal. Para você perecer? Não. Para você morrer? Não. Para Deus rir da tua cara? Não. Quem ri da tua cara são pessoas hipócritas. Mas para que você contemple que aquele que te chamou cuida de você. Meu Deus, não é homem para ficar mentindo, nem filho de homem para se arrepender do que prometeu. Qual foi a promessa? Se você ler o texto, Jesus diz assim: olha, eu vou ali. Claro, ele não falou porque crente que é esperto não fica falando tudo que faz. Ele tem que ter secreto com Deus. Vão na frente que eu vou ali. Faz o seguinte: atravessem para o outro lado. Quem foi que mandou Jesus? Olha só, quem foi que colocou eles dentro do barco? Eu estou pregando aqui, o Espírito Santo está falando, irmão, pega o rolo. Quem colocou eles dentro do barco? Meu Deus. Você está reclamando de quê, meu filho? Quem te botou dentro dessa casa? Quem te colocou nesse rumo? Quem te colocou dentro desse barco? Foi Jesus. E quem foi que disse: atravesse para o outro lado? Foi Ele. Aquele que mandou você atravessar, você acha que no momento que Ele vê que você não dá conta, Ele vai te deixar sozinho? Levanta a mão aqui que eu vou profetizar para vocês. Vocês vão dar glória. Assim diz o Senhor para aqueles que amam a Jesus: eu estou abençoando a minha igreja. E mesmo que as tempestades vieram, 2021, a minha igreja está atravessando, conquistando, acima das tempestades. Esta é a vontade de Deus, esteja acima destas tempestades que estão passando pela sua vida. Mas cuidado com o medo. E no meio de todo aquele medo, o texto vai dizer que teve um Pedro. Eu já expliquei isso. Pedro é tipo da igreja. Pergunte por quê. Não, só dois. Aí eu tenho que chamar no particular para responder. Quem quer saber, diga assim: fala, pastor. Passa o rolo. Aleluia. Primeiro que o nome dele era Simão, ou Simeão no hebraico, do grego. Mas Jesus o chama de Petros no grego, que significa fragmento de pedra. Jesus é a pedra angular, a base, a rocha que seguiu o povo no deserto, aleluia, daquela que saiu água para saciar a sede do seu povo. Então ele é a pedra forte, a pedra provada, a pedra base. Tudo que é feito na igreja, a base tem que ser Jesus. Se não for ele, não dá certo. Mas eu e você somos Pedros, que significa tijolinhos, pedrinhas na construção do reino de Deus. Jesus veio fundar o reino, glória na terra entre os homens, é chegado, mas a pedra é só o fundamento. Para construir um muro eu preciso de 1, 2, 100, 200, 1000, 3000, 5000, 1 milhão de tijolinhos. Então nós construímos o reino de Deus na terra. E outra coisa, tem gente que fala de Pedro, irmão, eu admiro Pedro demais. Até Judas tem a minha admiração. Porque não é qualquer crente que trai a igreja, o pastor, que pode ser chamado de Judas, não. Primeiro, que Judas recebeu o apostolado. Segundo, ele andou com Jesus. O problema é que ele pensou que Jesus ia vir como rei antes de cordeiro. Ele era um patriota. Quando ele viu Jesus sendo flagelado, é porque a sua esperança em um líder político tinha fracassado. Mas Judas fez a obra, ajudou, com todo defeito. E tem gente que nem ajudou e já está tramando contra os irmãos. Então, até para comparar com Judas, a gente tem que tomar cuidado. Judas não era qualquer um, não.
teve história. O erro dele, sabe qual foi? Não esperou chegar domingo de manhã. Porque você acha que, mesmo Jesus sabendo que era Judas, Jesus era igual a gente? Sai daqui. Sai daqui, sua serpente. Você é um traidor. Você é um filho do diabo. Não, Pedro, que você está andando com Judas? Tá? Não. Jesus chamou ele de irmão. Sabe o que Jesus queria dizer do Getsemane? Irmão, se tu suportar, domingo de manhã eu levanto e te perdoo. Eu admiro Pedro. A gente fala, mas Pedro era sanguíneo. Pedro trocava as mãos, os pés pelas mãos. Pedro, irmão, Pedro sou eu e você. Toda vez que você fala, Pedro, uma hora está firme. Tu és o filho de Deus. Depois está desanimado, falando, mestre, não se entregue. Inconstante. Eu e você não somos assim? Tem dia que o crente está fogo puro. Ele entra na igreja falando língua. Paz do Senhor. Mas tem dia que ele chega com uma cara azeda. Que você fala assim, será que ele desviou e está vindo reconciliar? É ou não é assim? A igreja também é inconstante. Um dia você ama Jesus, amanhã você não ama mais. Um dia você fala que vai orar e ler Bíblia, no outro dia você descumpre tudo. Então, quando Pedro está olhando para Jesus, eu vejo uma igreja que tem que olhar para Jesus. Pedro olha para Jesus. O texto vai dizer bem claro. Jesus diz assim, ei, tem de bom ânimo. Jesus sempre levantou o ânimo de quem está fraco espiritual. Esse é o nosso Jesus. Toda vez que ele via os discípulos esmurecendo, ele dizia, não temas, tem de bom ânimo, tenha fé. Você consegue ouvir a voz de Jesus dizendo isso para você todos os dias? Se levanta, continua. Eu estou cansado, eu estou ferido, não interessa, eu estou contigo, vamos, sou eu. Tem de bom ânimo, não temas. Quando Jesus diz isso, Pedro responde assim, Senhor, porque o negócio estava brabo. Todo mundo com medo, tempestade, o povo pensando que era espírito maligno, olha só. Aí Pedro diz assim, se é o Senhor, me mande ter contigo, mas por cima das águas. Oh, meu Deus, Jesus, só 3 entenderam, né? Eita, Pai. Por que tem gente que está aceitando andar num naufrágio? Por que tem gente que está aceitando uma vida debaixo das águas, sufocada, sem oxigênio? A igreja verdadeira diz assim, se é tu, me manda aí, mas só saberei que é o Senhor, se o Senhor me der poder para andar sobre essa tempestade. Crente que ainda ama Jesus e acredita nele, quando a luta vem, ele diz, Deus, não me deixe envergonhado nessa luta, não me deixe envergonhado diante dos meus inimigos, me coloca acima desse problema, para saber que és tu que estás falando comigo. O Kalash Yahabaraia, o Ekalanteketu Imachewe. Eu sinto o Espírito Santo levantando a fé desses Pedro hoje, levantando a fé desses Pedro hoje. É Jesus que está olhando para você. Eu quero andar por cima da humilhação, dos inimigos, da afronta, da enfermidade, Jesus. Diz a palavra que Jesus olhou e Jesus gostou.
Se tem uma coisa que Deus não gosta é de covarde. Aí daquele irmão fraco, pastor, aquele irmão fraco que dá problema, que dá trabalho, que cai, levanta, Jesus ama ele. Enquanto ele continuar desse jeito e não desistir, Jesus ama ele. Mas no dia que ele desistir, porque o justo viverá pela fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Deus não é covarde. Jesus gostou, foi assim, então vem. Que história linda. Só 2 homens andaram em cima das águas. Eu estava em frente ao mar um dia desse, e eu já quase morri no mar. E quando eu estava sucumbindo, a única coisa que eu consegui falar, já meio tinha engolido muita água, eu falei: Jesus, se o Senhor me chamou ainda para pregar a tua palavra, me tira daqui que eu não saio mais. Eu não vi a bandeira vermelha, e depois fiquei sabendo que tinha morrido uma pessoa naquele mesmo lugar mais cedo. E eu, besta, fui para as águas, gosto de água, quando veio o buraco me puxou, ele fui para um buraco dentro do mar. E toda vez que eu subia para respirar, o buraco me puxava. E eu tentei 5, 10 minutos, eu falei: não tenho mais força. Aí o pessoal não percebeu, pensou que eu estava nadando. E eu já tinha engolido muita água, e eu falei bem assim: se o Senhor ainda tem um propósito comigo, me tira, senão, Senhor, não aguento mais, não quero sofrer, não quero morrer sofrendo de jeito não. Aí quando eu olhava que eu ia para frente, a onda jogava para o buraco de novo. Aí uma voz falou bem assim para mim: na hora que você subir de novo, nade para a sua esquerda. Que eu subi, que eu tive a noção de onde eu estava, que eu vi a linha da praia, que eu falei: esquerda é aqui. Peguei toda a minha última força e os falando: nada até onde você der conta. Nadei, quando já a cãibra bateu, eu falei: se não tiver fundo eu vou afundar, se não tiver chão, acabou. Que eu descansei o pé, alcançou terra firme. Irmão, você dá aleluia, mas não foi porque não foi você, porque rapaz, pensa num homem que saiu assim da água e enjoado, e querendo vomitar, e dor em tudo que é lugar, e aquele medo. Eu falei: meu Deus, acho que não estou pronto para morrer não. Mas quando eu olhei para o mar essa última vez, que me ensinou a ver como a criação de Deus é poderosa, é perigosa, esse mesmo mar me fez lembrar que só 2 homens andaram em cima dele. Um foi Jesus, Deus em carne, mas o outro foi um ser como eu e você. Não sei se você acredita mais que céu real, se essas informações do século pós-moderno, a era da mentira, contaminaram a sua fé, mas eu ainda penso no céu, ainda penso em encontrar Pedro e falar: como é que foi? Como é que foi esse negócio de andar sobre as águas? No meio da madrugada, na 4ª vigília da noite, quase amanhecendo. É um dos desejos que eu tenho. Mas ele anda, porque ele está olhando para Jesus. Eu falei em Taguatinga, lá no deserto o povo ficou doente, levantaram uma serpente, Moisés levantou, e Deus falou: todo aquele que olhar para a serpente pronto será curado. Isso é uma tipologia, meu filho vai vir, quem olhar para ele é curado, quem olhar para ele vence, quem olhar para ele não morre, quem olhar para ele tem vitória. E eu vai pegando aí, quem olhar para ele vence o inimigo, quem olhar para ele prospera, quem olhar para ele é salvo. Eu vou falando, você vai dando glória, senão não paro. Quem olhar para ele, ele faz promessa e cumpre. Quem ainda olha para Jesus, levanta a mão para dizer: eis-me aqui. Pedro está olhando para Jesus e ele está caminhando. A tempestade está abaixo dos seus pés, porque ele está vivendo a palavra. Diz o autor aos Hebreus que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa o quê? Fé. Então, quando olhamos para Jesus, a fé continua sendo alimentada, e os seus problemas ficam debaixo dos seus pés. Você tem domínio sobre qualquer força do mal. Nem a morada dos demônios está à tua altura quando você olha para Jesus.
Pedro olhando para Jesus e andando acima da enfermidade, da prova, da luta, da afronta, da dor, da mágoa, da ditadura, do coronavírus, está andando. Inflação, desemprego, está andando. Ah, mas vai vir os presidentes aí, não sei o que, vai vir quem é o rei, é Jesus. Estou andando, estou olhando para ele. Mas o texto diz que quando ele sentiu o vento forte, e o vento era forte. Porque você está pensando que prova de crente é prova fácil? Não é. Prova fácil é do Enem. Qualquer jumento passa naquilo ali. Como é que um governo coloca a educação do país em último lugar da América Latina? Sangue de Jesus tem poder. Prova de crente é difícil. O texto diz que o vento foi forte, Rodrigo. Bateu a notícia, ele ficou. Quando ele sente o vento, olha o que ele vai fazer? Por isso que Deus quer crente de cabeça erguida, porque quem olha para baixo, olha para onde não deve. Quando ele sente o vento, perde o alvo da soberana vocação que está em Cristo. A Bíblia diz que ele teve medo. Sabe qual é o único papel do mundo e do caos e dos problemas que nele estão? De causar medo. Porque o medo enfraquece o homem. Quando ele sente, ele olha, perde o foco de Jesus, ele sente medo, porque ele agora não está olhando para Jesus, ele está olhando para o problema. Olha, segura, isso aqui é forte, é texto, não tem forçação de barra não, é texto. Que quando ele sente o vento forte, e ele dá lugar ao medo, que outrora era fé. Não sei se o medo dos outros contaminou ele, não sei o que aconteceu, mas ele voltou a ter medo. Aí o texto vai dizer que ele começou a ir para o fundo. Não tem para onde correr, igreja. Quando Jesus diz, eu sou o único caminho, ele não está mentindo não. Eu sou o único caminho para você andar sobre essas águas da tua vida, até a minha volta. Se você procurar outro, afunda. Mas caminhar sobre a ordem de Jesus é difícil, mas é o único caminho que você vai conseguir caminhar com vida. Questiona ou adora. Questionar não é para crente, é para murmurador. Adorar e obedecer é para crente. Então você tem a escolha, continuar. Mas ele começa a afundar os sonhos, os projetos, as promessas vão todas afundando. Pedro, exemplo da igreja, quando ele afunda, ele não afunda calado. E olha que ovelha, quem estuda de ovelha, diz que ovelha sofre calada, né? Aqueles irmãos que estão sofrendo, estão sendo retalhados espiritual, se ele não tiver observação de alguém para ir lá conversar com ele, entendeu? O inimigo faz a festa, ele não abre, ele não expõe. E o que é lindo, e essa palavra no grego que Pedro usa aqui, o texto vai dizer que, indo a fundo, Pedro não desce calado, mas o texto diz que ele, quando está afundando, clama, e afundando, clamou. Sabe o que é clamar? No original aqui, que a Bíblia quer dizer para a gente, é pedir em voz alta.
Pai, esse negócio do povo ficar bonito agora, está deixando o povo mudo. O povo anda bonito na igreja, não tenho nada contra, continue bonito, que é melhor do que feio. Mas tu fica bonitão, se eu dar um grito aqui, não, do lado vai dizer, que legal, fica na pulsa. Mas o mundo espiritual reconhece tudo que a Bíblia manda fazer. Jairo chegou, foi se prostrando e adorando, para receber milagre. Pedro teve que clamar para não morrer. Você que está aí, afundando nas águas da vida, e no orgulho não quer clamar, não quer pedir ajuda para Jesus, não é ajuda, aquela ajuda baixa o coração, Jesus, não, é pedir em voz alta para todo mundo ouvir, para quebrar o eu mesmo. O cego só teve milagre porque ele clamou: Jesus, filho de Davi. E o povo, cala a boca, está incomodando. Jesus, filho de Davi, cala a boca, vai te ouvir. Jesus, 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 filho de Davi. Ai, Jesus, opa, para. O que queres que eu te faça? Pedro conhecia, meu irmão, a chave da vitória. Vento forte, barulho forte, discípulo gritando: se Pedro, Jesus. De noite, já era. Eu tenho querendo ou não, vou ter que gritar. Já viu barulho de onda de mar? Mar quieto, imagina mar bravo. É Jesus! Yeshua, Yeshua, Yeshua. Clamou. Não deixa o diabo tirar o poder do clamor que Deus te deu, porque só Ele pode te livrar de um dia naufragar nessa história da sua vida que você está caminhando. Clame, Jesus ainda ouve, Jesus ainda é o mesmo. Um dia desse, eu estava sentindo uma fúria contra a minha vida. Eu cheguei na igreja, irmão, do nada, não tinha culto nem nada, comecei a gritar mesmo: eita glória, Jesus me ajuda! Para o inferno, figuradamente falando, para os homens, para todo mundo ouvir, para Jesus ouvir. Porque a moeda do mundo espiritual é a palavra. Você vai ser aquilo que você confessa ser. Como é que um demônio trabalha? Palavra. Toda a Bíblia vai mostrar isso. Quando Acabe ia para a guerra, Deus queria ocasião contra Acabe. Os espíritos que saíram, o que eles precisaram para atuar? De falsos profetas, falando: vai que a vitória é tua. Não tem vitória para crente desviado. Palavra. O que você confessa atrai o mundo espiritual para você. Porque tem gente que tem tudo para dar certo e nunca dá, porque ele mesmo falando: eu não sou ninguém, eu não tenho nada. Recebeu auxílio, irmão, emergencial. Gente, vamos fazer uma vaquinha, comprar um sanduíche. Estou sem dinheiro. Virou mania, hábito. Aí fica, não rende mesmo. Mas uma pessoa que confessa algo positivo, confiando no poder de Deus, de passo em passo, degrau em degrau, ela começa a crescer. Você chega de um jeito da igreja, passa anos, você está de outro, para melhor. Então Pedro usa o poder da palavra e clama, porque ele sabia que o profeta já disse no Antigo Testamento: clama-me, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não vistes. Pedro, aleluia! Que coisa grande que Pedro viu depois do clamor. Quando estava afundando, uma mão foi estendida e tirou ele do fundo. Quando eu estava lendo estes textos, Deus falou comigo assim: que Jesus continua estendendo a mão.
Eu estou terminando a mensagem aqui. Que Jesus continua estendendo a mão. Então, se algum espírito ou algum servo do diabo falou para você que acabou, que não tem jeito, que aquilo outro, é mentira! Eu vim aqui para envergonhar Satanás ao teu favor. Jesus ainda continua estendendo a mão. É só você olhar para Ele e clamar. Está repreendido esse negócio que caiu, não levanta mais, levanta sim. Para Deus tudo é possível. Pedro andou nas águas, quando caiu, Deus levantou de novo. Eu profetizo: o justo cairá 7 vezes e o Senhor o levantará. Receba esta palavra, igreja. É o que eu vim pregar. Jesus ainda estende a mão. Você não está servindo a homens, a religião nenhuma. Você serve o autor da vida. O sangue de Jesus é ao teu favor, não contra você. E eu fecho aqui. Que Jesus ainda continua estendendo a mão. Aí você leu Atos 3. Que o coxo está lá pedindo esmola, Pedro e João, à porta do templo, chamado Formosa. E ele pedindo dinheiro, eles olham para o coxo, Pedro fita os olhos nos olhos do coxo. Deus me deu uma revelação aqui. Quando Pedro viu aquele homem afundado na miséria, no abandono, na doença, Espírito Santo, você sabe por que Pedro fitou os olhos nos olhos daquele homem? O Espírito Santo falou para mim: nada na minha Bíblia é em vão. Eu vou te dar uma pérola hoje. Porque quando Pedro olhou para aquele homem, ele lembrou que um dia ele também, que um dia também ele estava afundando. O texto vai dizer que, olhando nos olhos, ele diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho? A experiência de Mateus 14, 27. Eu vou te dar. Eu vou te apresentar alguém que pode estender a mão para você e tirar você dessa situação que você está. Quando Pedro está estendendo a mão para o coxo, eu imagino ele lembrando do dia que Jesus estendeu uma mão assim. Sabe por que Jesus continua estendendo a mão? Porque qualquer pessoa que um dia estava afundando e hoje está de pé porque encontrou Jesus, sabe o que é afundar. E só vai estender a mão para ajudar alguém que está afundando, quem um dia quase afundou. Sabe por que falam mal de você? Sabe por que não acreditam em um final feliz na sua história? Porque eles não tiveram uma experiência com Jesus. Só quem já afundou na vida sabe o quanto é ruim, o quanto dói. E quando eu olho para a igreja, eu vejo pessoas que estavam afundadas na depressão, nas drogas, no vazio da vida, sem saber, sem sentido da existência, nada está bom, na humilhação, na pobreza, na dor da perca de alguém que você amava, que não está mais entre você. São coisas, traições, problemas, palavras negativas, são situações que vão nos afundando. E ninguém se importa, ninguém vê, ninguém consegue ajudar. Mas você teve uma experiência quando você falou: agora acabou, agora está tudo perdido. Você teve uma experiência quando você ousou clamar. Eu ousei clamar um Deus que eu nem conhecia, e Ele me ouviu.
Quanto mais você que conhece a palavra. Eu não conhecia Deus, mas falei: Deus, se tu existe, me tira, porque eu já não sei mais o que fazer. E a mão de Deus, através da igreja, aleluia, me puxou para si. Aí todo dia que eu ando acima das águas, sabe que não me deixa me ensoberbecer, porque tem gente que muda, irmãos. Coisa triste isso, que hipocrisia mudar, irmãos. Pessoa que quando tu não era ninguém, você era de um jeito, agora você despreza as pessoas, acha-se melhor. Que isso, irmão? Isso não é coisa para a igreja, não. Jesus chamou aqui para ficar te dando coisa, para mostrar que você tem mais do que fulano, que A, B e C, não. Jesus te chamou para ensinar o verdadeiro amor, o verdadeiro sentido da vida. E toda vez que eu me vejo andando sobre as águas, eu lembro que um dia eu quase afundei. E isso me ajuda a todos os dias fazer o que eu estou fazendo aqui para você. Preparar uma mensagem que te tire do naufrágio que você está passando, que te traga à tona. Eu vivi o hino antigo. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão. Então Pedro está fazendo o que Jesus fez, dizendo assim: um dia eu sei o que é isso aí, mas alguém me levantou e me deu o poder para levantar outros que estão afundando. Sabe por que Jesus está te dando saúde aqui hoje? Eu estou terminando. Sabe por que Jesus está te dando unção do Espírito, te mostrando o mundo espiritual, cuidando de você, da tua casa, te levantando, te suprindo, mesmo em meio às tempestades, para que você prove que esta palavra é verdadeira, que Jesus ainda continua estendendo a mão. Quem vai mostrar que Jesus ainda continua estendendo a mão para aquele que está afundando? Eu e você, que fomos ajudados por Ele. Não caia nessa era do egoísmo, não caia nessa era do individualismo. Tem alguém perto de você ao qual você tem que estender a mão para ela não afundar. Antes de ceiarmos, eu fecho esta palavra. Estou vendo pessoas aqui que estavam afundando. Eu olho para a Eliane aqui hoje, mas quem diria que dias atrás ela estava afundando? Uma mão teve que chegar e tirar. Eu olho para a Flávia ali, que veio aqui hoje, que o Espírito Santo manda dizer para ela que foi Jesus que trouxe aqui para ouvir esta palavra e te dizer: eu estendo a minha mão para você todos os dias. Não interessa o que as pessoas pensam, falam sobre você. Não me interessa a sua vida, o seu passado. Assim diz o Senhor: o que me interessa é que eu te amo. E toda vez que você acordar, lembre-se que tem uma mão, não para te acusar e nem para apontar nenhum dedo para você, mas para dizer: eu te amo. Vamos caminhar sobre as águas? Os jovens que estão aqui, esse casal novo que está nos visitando, são tantos desafios: permanecer junto, ser fiel, ser leal.
trazer o sustento para dentro de casa. Você fala, meu Deus, será que eu dou conta? Mas Jesus, Ele está assim, dizendo assim, com a mão estendida, vamos tentar. Porque Ele disse, comigo, você consegue. Não importa a dor que você está passando, Jesus é maior do que ela. Porque a mão de Jesus também cura. James, se coloca de pé, Jennifer, por favor. Não vou fazer igual o pastor Leonardo, não. Vocês vão rir, Jennifer, tem que aprender falando das pessoas. Coloca a mão no seu coração. Tenho eu te provado. Por esses tempos você sentiu dores. Não são dores de questões físicas, mas dor na alma. Você falou, Deus, eu não vou dar conta. Mas Deus te chamou para caminhar sobre as águas. O Senhor está fazendo uma cura hoje. E você fala assim, a missão é muito difícil, Jesus. Muitas vezes você questiona. Você fala, será que eu devia ter saído antes? Mas foi Jesus que te deu esta missão. Por isso que muita gente afundou. Mas você continua caminhando. Você tem uma consideração muito grande e um amor por esta casa. À medida que eu estou falando contigo, o Espírito Santo está curando o teu coração. Está dizendo assim que um grande milagre em 2021 está para acontecer na vida de vocês. Eu vejo uma força de Deus sobre você, dizendo assim, eu não mudei a minha ideia sobre você, eu não mudei o meu pensamento sobre você, eu te chamei. Aquilo que você pensou que seria abandono, rejeição, foi teste, preparação. Eu estou indo mais profundo contigo. Espíritos malignos mais fortes que você estão sendo quebrados. Eu tenho guardado o casamento de vocês, porque tem uma boca que ainda confessa, e uma mulher que é sacerdotisa de Satanás vai descer à sepultura. Com ela vai descer muita coisa que foi liberada contra a tua vida. Mas por que Deus não fez isso antes? Porque Deus deixa certas coisas na nossa vida, porque o tempo da perseguição é o tempo da preparação, para que a gente nunca deixe estender a mão quando Jesus nos colocar lá em cima. Receba a cura de Deus hoje no teu coração. Uma raiz de amargura que o diabo tentou colocar e está saindo hoje. Lará, surevandá. Não sei se eu tenho aquela música lá do Se o sol se pôria. Nós vamos louvar ela. Alguém dá um abraço nela lá. É assim, que Deus chama para ser linha de frente, tem que suportar muita coisa, né? Deus está fazendo uma cura. Ah, Espírito de Deus. Eu via a irmã Michele, Deus mostrava assim que Deus não vai te envergonhar na terra. Eu não sei se você tem falado com Deus, mas Deus manda dizer assim, eu não vou te envergonhar na terra, se tu permaneceres fiel a mim, diz o Senhor.
Deus está curando você, igreja. Deus está dizendo que você não vai afundar. O projeto de Deus não vai afundar. Sinta Jesus te colocando em cima dessas águas. Deus está suprindo a vida deste casal aqui também, Marielle, Wesley. Deus tem obra com vocês, vocês são chamados por Deus. Busque, ore, leia a Bíblia, participe. Eu vejo um crescimento na vida de vocês muito grande. Eu queria que vocês pegassem a ceia e nós louvamos um hino com a ceia. Vem os ministros, os diáconos. Irmã Marília, na hora que você participar dessa ceia, algo vai sair de dentro do teu organismo. O Senhor vai te dar uma cura física através desta comunhão. Aqueles que foram batizados e já falaram com Deus, desceram as águas e vão participar da ceia, se coloque de pé. Breve vai ter batismo aqui. Vai ter gente ceando conosco. Essa jovem que está conosco eu não conheço. Você que está aí sentado com a mão no joelho, Satanás tentou te envergonhar na tua vida sentimental. Mas o Senhor vai mudar a história. Eu vejo uma honra de Deus. Eu vi uma aliança no seu dedo que brilhava e Deus falava assim, é uma honra que eu tenho para a vida sentimental dela. Guarde isso. Jesus cumpre o que promete, amém? E Ele mandou dizer isso aí. Com a ceia, vamos lá. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Fale com Deus nesse momento. Agradeça essa noite. Me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a sua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar. Jesus te faz andar sobre as águas, igreja. Essa é a verdade, essa é a palavra de Deus. Deus, nós apresentamos o corpo, o sangue, que representa a sua vida dada na cruz, para a remissão dos pecados, para que andemos contigo sobre as tempestades deste mundo e reinemos contigo nos céus. Eu apresento o Senhor nesse momento, porque na noite que o Senhor foi traído, o Senhor tomou o pão e disse, esse é o meu corpo oferecido. O Senhor apresentou o vinho e disse, esse é meu sangue que é derramado para a remissão de muitos. Obrigado por este momento, Senhor. Podeis servir. O Senhor está visitando pessoas com cura. Receba, bispo, a cura, a restauração de Deus sobre você. Eu recebo. Receba hoje. Meu abrigo, seu mar me submergir, a sua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia.
O Espírito de Deus está aqui nessa noite, te dizendo: não olhe para os problemas, não olhe para as notícias ruins, olhe para Jesus. Ele já escreveu tua história, Ele já assinou o teu futuro. Continue olhando para Ele e continue caminhando. Aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Declare isso. Se o mar, declare. Se o mar me submergir, a sua mão me traz à tona pra respirar e te faz andar sobre as águas. Aleluia. Oh, louvado seja o teu nome, Jesus. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono. Ele é teu dono, Ele é teu Deus, igreja. A minha canção e o meu louvor. Quantos estão com pão, com vinho? Sabe o que Deus está falando? Segura a sua bateria. Que nós estamos celebrando nesta unidade, porque somos o corpo de Cristo, que nenhuma água de luta, de morte, vai vencer a minha e a tua vida. Jesus venceu a morte, sim ou não? Quando você participa da ceia, você está ingerindo Jesus. Então, se Jesus está dentro de você, você também não vai provar a morte. E se Jesus venceu, você também vence. Caminhe com Jesus e na direção de Jesus. Mesmo que haja tempestade, mas a certeza é, você não vai afundar. E se você temer no meio da caminhada, só chamar. Se os inimigos pensarem que vão te puxar para baixo, tem uma mão muito mais forte, aleluia, que te puxará para cima. Você pode nesse momento trocar o cálice com alguém ou participar, amém? E depois os ministros de louvor vão participar. Vocês estão servindo comigo. Eu repreendo o espírito da inimizade, das confusões. Nós temos que ser um corpo. Nós temos que nos aceitar com todos os defeitos e dizer: eu te amo e te amo de verdade. Louvado seja o Senhor. Eu amo vocês, igreja. Jesus ama vocês. Participe desse momento com alegria. E você que não pode cear, dá um jeito para que você ceie. Em breve nós teremos esse batismo. Aleluia. Os obreiros podem participar em comunhão. Obreiros, diáconos e cooperadores podem participar juntos.
Glória a Deus. Se o mar Aleluia. submergir, Hoje é noite de vitória. Hoje é noite de celebração. Me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, oh, tu és Aleluia. o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu Segura. louvor. O Espírito Santo acabou de me dar uma palavra profética para esta igreja. Você acredita? E eu vou passar. Quem tem ouvidos, ouça. O Espírito Santo acabou de falar comigo. Filho, eu te dou agora a palavra profética para este ano de 2021 para a minha igreja. Eu estou me arrepiando. Deus falou assim, que este ano é ano de andar sobre as águas. Meu Deus. Eu estou me arrependendo, está selado para os 12 meses do ano esta palavra. 2021 é ano da minha igreja andar acima das águas. Porque Ele está dizendo, os teus inimigos cairão, 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 cairão. Receba 2021 é o ano de andar acima das águas, acima das águas. Oh glória! Meu Deus. Essa é a palavra. Guarda, porque essa é a palavra. Essa é a palavra que vai nos dar vitória em 2021. Deus está mandando dizer para Marília Dias aqui que Jesus te ama. Você não está entendendo o que está acontecendo na tua vida, mas Ele te colocou aqui. Ele te colocou nesse barco. Ele está te ensinando a andar acima das águas. Você tem questionado, mas é o trabalhar de Deus na sua vida. É uma obra de libertação, de cura. O Espírito Santo diz para ti que você não está sozinha não, Ele te conhece. Ele está fazendo uma grande obra na sua vida. Está tirando coisas que você nunca mais vai ver e nem vai ser em 2021. Porque quem te chamou foi Ele. Você pode ter defeito, pode falar que não dá conta, mas quem te chamou foi Ele. E quem te fortalece é o Espírito de Deus. Ele está te tocando hoje aí. Gente, eu estou vendo aqui muita coisa. O Espírito Santo está chamando essa jovem que é da sua família, é seu irmão, né, Rabelo? Seu irmão que está aqui, né? Essa jovem, Deus está chamando você demais para a presença dEle. Você vem nos visitar. Ele tem uma obra contigo, com o seu esposo. Ele quer desenrolar um mistério. Então pega na mão de Jesus e vai. Porque o teu coração está assim palpitando. Vocês já aceitaram Jesus? Você já aceitou Jesus como teu Salvador? Hã? Você quer aceitar Ele hoje aqui? Quer levantar as mãos para Ele e colocar a tua casa na mão dEle hoje? Quer? Se quiser pode vir aqui. Cadê os crentes para ajudar aqui? Vem cá os dois. Deus está te chamando. Pode vir. Eu sei quem me chamou. Eu sei que a gente quer relutar e a gente fala não, mas a gente for esperar a hora, nunca a gente vai servir Ele. Porque o único que pode tirar a gente do jeito que a gente está é Ele. Então a Bíblia diz, vem como está. Não, vou me arrumar para ir não. Quando eu melhorar eu vou. Não, o diabo te mata no mundo.
Mas a Bíblia diz, vem como tu tá. E eu vou começar a fazer a obra. Quando nós confessamos que a Bíblia, Jesus como nosso Senhor, Ele entra aqui. E quando Ele entra aqui, Ele começa a falar com a gente de uma forma especial. Começa a dirigir. O que está fora do lugar vai para o lugar. Se está triste, você sente uma alegria. Se você sente sol, você começa a sentir amado. É a presença dele. Eu creio que vocês podem vir mais para cá, para o lado, sem medo. Isso. Levantar-se as mãos para cima. A melhor escolha que podemos fazer é confessar. Porque a Bíblia diz que quem confessa o caboclo é para ser salvo. E com o coração crê para ser justificado diante do mundo espiritual. Para que naquele dia vocês não desçam para o Hades, mas que o nome esteja escrito no livro da vida e Deus fale, esses são meus. Amém? Diga assim, eu aceito a Jesus